entrevista de hoje é com a artista Sueli Guerra, bailarina, professora, coreógrafa, atriz e diretora. Esse ano, Sueli ganhou o prêmio APTR pela direção de movimento do musical Beetlejuice e também está completando 40 anos de carreira. Ela é fundadora da Companhia da Ideia, que completa 15 anos, e está em turnê pelo Brasil por um edital da Vale. Ela também assinou a direção geral do espetáculo A Rainha do Rádio, Emilinha, que esteve em cartaz em agosto, e coreografou o musical Uma Babá Quase Perfeita. Com vocês, Sueli Guerra, no Infoteatro. Muito animada de conversar com você, tantos anos de carreira, 40 anos. Eu queria que você me contasse um pouco, depois de tantos trabalhos, tantos prêmios, esse ano a PTR, o que mais falta conquistar, assim, na sua trajetória profissional? Ai, Natália, cara, eu sou muito feliz com esses 40 anos de carreira. Eu acho que é uma prova de resistência e amor ao ofício, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de Brasil, onde a luta da cultura e educação é brava e diária, né? E você se manter no mercado por tanto tempo, realmente, eu fico feliz e orgulhosa, assim, mas é uma batalha diária. Então, o que que falta conquistar? Eu acho que estabilidade, sabe? Porque na nossa profissão, a gente não importa esses 12 prêmios que eu tenho na estante, isso não, todo dia você tem que provar novamente, todo dia você tem que começar novamente, sabe? É, e isso eu acho um pouco injusto, né? Que em qualquer carreira você vai ascendendo, né? E vai tendo o retorno daquilo, né? Na carreira artística, isso não acontece tanto, sabe? Você tem prestígio, tem o nome, é chamado com mais frequência para os trabalhos, né? E tudo, mas não é uma coisa assim que te deixe tranquila, sabe? Que você fala, olha, agora eu posso só pensar em criar um espetáculo. Não, eu tenho que todo dia pensar em criar um espetáculo, em dar aula, em correr atrás, em pagar as contas, sabe? Assim, é uma é, é, é uma luta que não tem muito fim, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que a estabilidade para a carreira artística é social mesmo, sabe? Sobre os direitos sociais, sobre, né, você chegar numa certa idade, aí você não tem aposentadoria, você não tem. Não sei, é o olhar da sociedade para com essa profissão que é tão importante quanto qualquer outra, né? Afinal de contas, ela forma cidadão, né? Sim, completamente. E ela está muito atrelada à educação, né? Então, como dissociar uma coisa da outra e como avançar com o país, né, sem É. essa educação. É, eu fiquei, né, pensando, assim, eu queria explorar essa questão dos 40 anos, que eu acho, né, um marco na vida de qualquer artista. Eu queria que você me contasse o que que você acha, na sua opinião, que mudou no teatro, de quando você começou no teatro e na dança, de quando você começou para agora? Assim, quais as novas perspectivas? O que que permaneceu também? Eu acho que na questão do criativo, eu acho que a gente só evoluiu, só cresceu, né? Porque a globalização, essa junção de linguagens, isso faz com que a gente tenha mais ferramentas e mais possibilidades de criação, né? De chegar ao público com, com mais ferramentas, né? Que possam ali conquistá-lo, falar sobre o assunto, provocar. Porque antes, eu acho que quando eu comecei, a gente que era bailarina era só bailarina, só podia ser bailarina, sabe? Assim, você era ator, você era só ator. Você, né, você era cantor, você era só cantor. Né? Tinha uma divisão dentro da própria arte, né? Mesmo assim, por uma excelência que a gente entendeu hoje que a gente não perde excelência, né? Se você é de alguma pasta específica, ao contrário, que a junção, a combinação, a troca de todos esses caminhos artísticos, ela só faz o produto, o objeto artístico ser maior, maior no sentido de mais abrangente, melhor, com mais possibilidades. Então, eu acho que isso foi uma coisa bem
bem clara, né, no decorrer desses 40 anos, que foi realmente entrando, sabe, a junção das linguagens. Isso eu acho muito importante, muito legal. Por outro lado, tinha um fenômeno que acontecia. Eu lembro que quando eu comecei, a gente ficava em cartaz de quarta a domingo, de terça a domingo. Era uma parada assim, os teatros viviam cheios, assim, de tudo, sabe? Acho que tinha menos veículo audiovisual, né? Então as pessoas procuravam mais também, e talvez tivessem mais acesso, essa relação do financeiro, né, com a vida diária, isso fosse mais. é, Talvez de alguma maneira equilibrada ou possível, que as pessoas realmente elas iam ao teatro. Elas iam ao teatro para ver dança, teatro, música, ópera, tudo, sabe? E hoje em dia a gente fica em cartaz 2 semanas, um mês, né? Os espetáculos que ficam a longo prazo, assim, são espetáculos muito específicos, que têm um suporte financeiro de um patrocínio grande, porque permite ali a mobilidade daquele espetáculo, é, né, e pagar bem a todos que fazem parte disso, e é esse o justo, mas as temporadas eu vejo. Se você conseguir uma temporada de um mês no espetáculo, já fala, opa, tem um mês para fazer o espetáculo aí. Até Então, isso sexta, sábado e domingo, você fala, meu Deus, 3 dias, né? Olha. exatamente, exatamente. Isso a gente perdeu. Isso a gente perdeu bastante, né? Os grandes espetáculos de teatro musical, que eu também faço parte desse nicho, né? Desse núcleo, eu acho que eles são os únicos que conseguem ficar 2, 3 meses em cartaz, sabe? Ocupando o teatro assim verdadeiramente. Mas é isso, realmente esses espetáculos eles só iniciam quando eles têm esse aporte financeiro grande, né? Então, isso também já permite com que você feche um acordo com o teatro a longo prazo, né? É outra outra roda financeira, sabe? E aí isso vai engolindo um pouco os espetáculos de médio porte, de pequeno porte, que também são tão necessários para a sociedade, né? Assim. E também tem, eu acho, essa questão de tanta coisa, né? Tem tanta informação, tantos veículos, tantos streamings, tantas possibilidades da pessoa, né, sair um pouco da realidade dela, que o teatro, de alguma forma, se tornou mais um, né? É, Só que é. a minha esperança é que eu acho que o teatro hoje é a coisa mais tecnológica que existe, né? O teatro, a dança, porque você vai lá, você vê a pessoa, eu acho é uma tecnologia tão incrível, sabe? Tão artificial que eu acho que o ser humano, né, com essa vida que a gente leva, com toda essa correria, vai recorrer a isso, sabe? A gente até viu, né, durante a pandemia ou pós-pandemia. Nesse sentido, você está trabalhando num espetáculo sobre o. Nossa, agora me deu branco. Vou ter que. Que é sobre o livro Sociedade do Cansaço. Tô tão É o meu cansada que eu próximo esqueci. espetáculo. É. Que fala muito sobre isso. O que a gente pode esperar desse espetáculo? Em que pé que tá? Eu queria saber um pouquinho sobre esse projeto. Então, duas coisas. Eu estou bem no início desse processo, porque acabamos, a minha companhia, a Companhia da Ideia, acabamos de fazer uma turnê pelo Brasil, porque a gente conseguiu um patrocínio através do edital da Vale, Instituto Vale Cultural, né? E aí a gente, com o espetáculo que a gente estava fazendo, que é O Corpo que eu Habito, que não é sobre isso, mas é sobre isso, né? É sobre isso no sentido de que eu reparo que as pessoas, elas mesmo sem perceber, elas estão precisando e procurando mais se aproximar do humano, sabe? Do humano delas, né? Do coletivo e tudo. E esse espetáculo que a gente viajou, que é O Corpo que eu Habito, ele falava sobre isso. Como é que está o seu corpo no aqui e agora? Foi um espetáculo produzido basicamente no início da pandemia, antes da pandemia. A gente estava com ele para levar ao teatro, criando, e aí veio a pandemia e a gente foi obrigado a fazer ele online. Então, a gente nunca tinha feito ele ao vivo. A gente estava em processo e aí fomos atravessados pela pandemia e tivemos que fazer para o audiovisual. E aí agora a gente teve a oportunidade de realmente montar ele como a gente queria. E claro, já estão totalmente transformados, porque 2 anos de pandemia quase, né? E aí
eu vou te falar, Natália, a gente fez Corumbá, Ipatinga, Vitória, São Luís do Maranhão, Belém do Pará, Rio de Janeiro, enfim, todos os lugares a gente enchia o teatro, em todos os lugares. Sabe? E a gente oferecia uma oficina antes, que aí os artistas locais vinham, participavam, a gente apresentava o nosso processo para eles trocava com eles, né, o caminho do processo, e eles se apresentavam sempre na abertura do nosso espetáculo. Então a gente também trazia os artistas locais para esse diálogo na prática, né? E, e aí aqui no Rio, então, foi lotado. Aqui no Rio foram 2 semanas, foi o Cacilda Becker completamente lotado. O que me fez pensar que realmente, né, intuitivamente ou não, mas precisando voltar para esse lugar do humano. O Sociedade do Cansaço, eu acho que já vem na sequência desse meu pensamento, foi me apresentado pelo Daniel Chagas, que é um dos integrantes da companhia, porque na Companhia da Ideia a gente fala muito sobre o que está agoniando a gente, sabe? E naquela época estava me agoniando esse lugar de, poxa, quem eu sou agora? Por que eu não sou absorvida para a companhia? Aí, no meu caso, eu falo da mulher, do etarismo, sabe, de ser mãe solo, de correr atrás de tudo. A outra fala da maternidade, o outro fala da existência dele LGBTQIA+, enfim, cada um fala um pouco de si. E a sociedade do cansaço é um pouco o reflexo disso, né? A gente está sem espaço e a gente está numa sociedade que impõe e imprime esse conceito do produtivo, do produtivo, 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 do eu faço, eu consigo, eu dirijo, eu produzo, eu não sei o quê, eu. E aí, quando você vê, você está plastificado, né? Dentro de uma sociedade de iguais. E a gente não é igual nunca, né? A gente é único, né? Assim, então, isso tem me angustiado bastante. E Daniel Chagas falou: olha aqui, toma aqui o livro, bora fazer um espetáculo sobre isso. Então, a companhia ela se move um pouco assim, sabe? Sobre o que a gente está sentindo e precisando, né? E aí estamos assim, estamos no início das leituras e tudo. Eu uso palavra no meu espetáculo, a minha companhia é dança teatro, mas não necessariamente é uma contação de história, é uma palavra que vem, às vezes ela vem solta com o movimento, que a ideia é essa, né? Que o corpo vai falar sobre aquilo, né? Então, as imagens, a gente trabalha muito com imagens, imagens que a gente produz no próprio corpo, imagens que a gente produz enquanto coletivo artístico, né? Não só imagem de audiovisual, né? Aliás, a gente usa poucos recursos. A gente trabalha muito mais no artesanal, assim. E eu acho que está mais do que necessário, né? Eu sou professora também, eu vejo alunos, adolescentes, assim, deprimidos, tomando milhões de remédios Uhum. e com dificuldade de relação, sabe? Eu sou mãe de um adolescente, eu vejo a dificuldade, sabe? O desejo e, ao mesmo tempo, a dificuldade da relação do social, sabe? Se não Sim. tiver igual a todos os outros. Então, É, como que é trabalhar com o corpo nessa época que a gente almeja esse padrão, né, físico? Como que é esse trabalho? olha, eu vou na contramão, porque eu vou totalmente na contramão e vão ter que me engolir. Porque, assim, a minha companhia tem oito artistas criadores, são, na sua maioria, 40, 50 a mais, tá? Eu tenho uma galera de 30, uma galera de 40 e a galera de 50, com corpos diferentes, bem diferentes, vidas diferentes. Então, tem o magro, tem o alto, tem o gordo, tem o baixo, tem o preto, tem o branco, tem o indígena, tem porque é o que nós somos. Então, eu já começo, acho que como eu vim muito desse lugar de grande companhia, onde o meu corpo, essa foi uma das minhas questões, meu corpo mudou, né? Eu fui mãe depois dos 40. Eu saí de um manequim 36, 38 para 42, 44. Né? Assim, aquela chuva de hormônios aos 40, né? Eu sou uma mulher de 50. Eu tenho outro corpo agora. E eu não vou me render a essa sociedade que eu só vou estar bela ou pronta ou digna de ser ouvida se eu tiver dentro daquele padrão da boquinha, do botox, do olhinho. Não, não vou. Não vou.
Eu tenho muito orgulho das minhas celulites, da minha barriga, porque elas contam a minha história, e isso não me impede de mover o meu corpo de uma forma, que essa é a profissão, né? De uma forma que comunique. É sobre isso, sabe? O espetáculo é sobre isso. Então, é exatamente nesse ponto que eu quero tocar. E engraçado que no final dos nossos espetáculos a gente faz um bate-papo com a plateia, sempre, ou quase sempre, e isso é unânime na plateia. A plateia que não é especializada é unânime, é emocionante. As pessoas, tem pessoas que choram, que falam, gente, eu nunca pensei que eu fosse ver alguém igual a mim. Ai, poxa, você tem barriga e você consegue fazer aquilo. Eu falo, tem barriga e consegue fazer aquilo. É isso. Tô com os 50 e tô na pista. Vou olhar, vou paquerar, sou bonita, vou dar beijo na boca, sim. E sim, é sobre isso, né? Porque eu acho que a arte tem essa função, né? De questionar a sociedade, sabe? De como a gente tá vivendo, se é isso mesmo, em que maré a gente está sendo levada, sabe? Se a Sim, gente quer esse lugar, sim. enfim. Você, É, uma pergunta, eu tinha falado para finalizar 8h30. Você tem mais 10 minutos só para fazer duas perguntas? tem, Tá. tem sim. Tem tanta pergunta. Eu ficaria aqui, ó. Já eu iria até pro Rio pra gente bater um papo, porque eu amo, assim. Olha, que E delícia! vão surgindo, né, questões e tal. É. Mas eu queria que você falasse agora como que é ocupar o papel da direção em um espetáculo. É, bom, artisticamente, eu acho que para mim, isso é uma questão individual, né? Eu acho que para mim foi a ordem natural das coisas. Eu sempre fui uma artista muito curiosa. Eu comecei a carreira muito cedo, então eu sempre me interessava pelas outras coisas, sabe? Eu estava no palco, mas eu estava ligada de que refletor que estava me iluminando, queria saber o nome daquele refletor, queria entender como é que colocava aquele cenário, como é que montava aquilo. Eu nunca fui uma artista que ficava lá no camarim e chegava na hora do gol. E, não, eu sempre fui uma artesã da arte mesmo, sabe? Então eu sempre me interessei por todas as pastas. Isso fez com que, claro, a minha arte fosse diferente, né? Ela tinha outra, eu abri um espaço maior, né? E eu acho que a função do diretor, o diretor não precisa saber de tudo, mas ele precisa minimamente entender da cada pasta que vai dialogar com ele, porque ele que é a palavra final, né? Ele escolhe o conceito, ele escolhe a ideia, ele escolhe a linha de direção que ele vai tomar de acordo com cada trabalho. Então tem que ter esse conhecimento geral e essa cultura geral. E eu sempre fui essa pessoa, assim, curiosa, como boa geminiana, sempre fui para além de curiosa. E eu acho que sem perceber, eu já fui me formando nesse lugar, né? O trabalho coreográfico é um trabalho que exige um olhar grande do todo, sabe? Um olhar periférico, uma noção da relação do espaço global, né? Que não é só ali que eu faço aqui. E isso também é uma das virtudes que eu acho que o diretor tem que ter, né? Porque ele dirige ali o ator pessoalmente, mas ele tem que ter uma noção do espetáculo como um todo. Então, eu acho que artista já fui meio que entrando nesse lugar. Trabalhei com grandes diretores, tive esse privilégio como diretora de movimento e coreografia, e aí fui entendendo que a minha contribuição ela estava muito atrelada a esse lugar da direção. Então, acho que isso foi meio que uma ordem natural, né, assim, das coisas. Eu tive uma grande escola assim de grandes mestres assim. Eu trabalhei em espetáculos que a Bibi Ferreira fazia supervisão e direção geral. Ficava quietinha, ela me chamava de menina. Ô, menina, vem aqui, menina, vem aqui me ajudar aqui nesse negócio. Sabe assim, eu era realmente uma menina, entendeu? 20 e poucos anos, então eu ficava ali quietinha na plateia, olhando ela trabalhar, sabe, aprendendo. Nossa, Tem que essa, tem, é, incrível. eu tive realmente sorte, né, nesse lugar. Tava nos lugares certos, na hora Nossa. certa. E nesse sentido, eu acho que tem tudo a ver com a pergunta final, é uma pergunta que eu faço sempre ao final das entrevistas, que com 40 anos de carreira,
Com tantos trabalhos, com tantos profissionais que você trabalhou, o que que o teatro, a dança, te ensinou de mais importante para sua vida? Né? A viver, a viver. Porque, porque o teatro é arte do coletivo, né? Você tem que ter o olhar para o humano, para o todo. Você tem que ter empatia, sabe? Eu vejo muita gente aí que é muito talentosa, muito incrível, mas que esbarra na coisa do ego, sabe? Da dificuldade. E isso não deveria ter lugar para isso. Eu acho que o ego na arte, ele é só para você se realizar no sentido de olha, eu sou capaz, eu sou especial, eu consigo, eu posso fazer isso. Ele não pode passar dessa, desse limite, sabe? Porque e a gente precisa aprender a viver com o outro, né? A viver em coletivo, assim. Então, acho que isso resolve muito e ajuda muito a gente a viver com os próprios problemas, né? Porque você vive também, você vivencia e presencia o problema do outro, e isso, quando bate em você, você já está, de alguma maneira, analisada, né? Assim, resolvida. Resolvida a gente não está, Completamente. né? A gente tem que ficar encarnando várias vezes para se resolver, mas com uma clareza maior, né, diante das emoções. Eu acho que o teatro faz a gente lidar com a emoção muito à flor da pele o tempo todo, Sim. e isso faz com que a gente crie a melhor casca possível, né, para transitar nesse mundão que está bem doido, né? Esse Nossa, mundão nem me fale. Tá uma tá bem loucura. doido.